Tá, uma vez que a gente entendeu como é que funciona o olho, vamos discutir como funciona a lente de aumento. Ok? É, tem a equação do foco, posição do objeto e posição da imagem. Eu consigo agora isolar a posição da imagem em função do foco da minha lente. Então, minha lente está aqui, certo? Uma lente convergente. O foco aqui é positivo e eu estou interessado quando a minha imagem é formada na frente da lente, ou seja, é uma imagem virtual, virtual e direita, certo? Direita. Vai formar no mesmo lado do objeto. Então o Q aqui nesse caso é menor do que zero. Eu vou ter que colocar o meu objeto entre a distância focal, tem o F' aqui, entre a distância focal e o vértice, certo? Então o P vai ser menor do que o F, por isso que o Q fica negativo. Então tá essa situação aqui, ó, certo? A posição do objeto, à medida que desculpa, a posição da imagem, à medida que o objeto se aproxima do F', a posição da imagem vai para infinito, certo? Mas o tamanho da imagem também aumenta proporcionalmente. Então essa daqui é a ampliação lateral, é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Eu faço essa relação de triângulo aqui, certo? Triângulo. Isso daqui vai me dar menos Q sobre P, né? Tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Substituo por a fórmula do Q aqui e obtenho ampliação lateral, tá? O quanto que a imagem aumentou em relação ao meu objeto. Dá negativo aqui, porque o P é menor do que o F, certo? O foco é positivo, o P é menor que o F, então a ampliação vai ser positiva, a imagem é direita, tá? E é virtual, porque a imagem que eu estou vendo do prolongamento. Então eu estou vendo aqui o prolongamento, certo? Eu não estou vendo os raios, na verdade, eles nunca se cruzaram, por isso que é virtual. Se eu fizer o gráfico aqui da ampliação lateral, está interessado nesse pedaço aqui do gráfico, certo? Nesse pedaço aqui do gráfico. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, bem na metade, a ampliação lateral é 2. Quando o objeto vai para cima do foco, a ampliação lateral vai para infinito. A imagem fica infinitamente maior do que o objeto, mas a imagem também está infinitamente afastada, ok? Entretanto, vai preservar essa relação de triângulo, essa semelhança de triângulo. Esse triângulo tem o mesmo ângulo que esse triângulo aqui, certo? Tá, a minha grande questão era, tá, é a posição do olho. Eu incluo uma distância D aqui. E se não tivesse a lente, o meu olho estaria vendo uma abertura angular com ângulo θ aqui, certo? De tal forma que essa abertura angular seria o tamanho do objeto, aqui, tamanho do objeto, dividido pela distância até a lente, do olho até a lente, mais a distância do objeto até a lente, certo? Vai falar assim, pô, será que tem uma posição do olho que vai maximizar a abertura angular aqui já que a imagem vai para um tamanho infinito, né? Será que não tem uma posição do olho que vai maximizar essa abertura angular? Bem, aqui está o ângulo θ', aqui está um θ', que é o tamanho da imagem, certo? HI dividido pela distância até a lente, menos Q, está o sinal de menos aqui, porque o Q aqui é negativo desse lado. Então, na verdade, estou somando em módulo essa distância aqui, mais a distância até o olho. Quando eu substituo o HI pela fórmula da ampliação lateral, isso daqui vai ficar HO vezes F dividido por P menos F, certo? Que é esse pedaço aqui. E quando eu substituo o Q por PF dividido por P menos F,
Vou ficar com esse pedaço aqui. Daí nota o seguinte, eu posso multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, e eu tenho essa equação aqui para ampliação angular que eu estou vendo a minha imagem. Aqui entrou a dependência com D, certo? E eu percebo que esse cara aqui, a abertura angular, vai ser máxima, certo? Eu vou ver uma imagem maior possível quando D for zero. Ó que bosta! Por isso que o Rayleigh dele vai direto para o olho encostado na lente, certo? D igual a zero é a porra do olho encostado na lente. Eu demorei para entender isso. Isso que dá não ter uma lente em casa para brincar. Então esse cara aqui vai para zero, o F de cima vai cortar com o F de baixo, vai ficar H do objeto dividido por P, que é o mesmo valor de teta, tangente de θ quando D vai para zero, certo? Ou seja, você vai encostar o olho aqui, você vai ver essa mesma proporção. Então a lente é útil quando você encosta a lente no olho, certo? Daí qual que é a vantagem? Qual que é a definição lá da poder de ampliação da lente? O poder de ampliação da lente parte do fato de que você consegue aproximar o objeto do olho sem a lente até uma distância chamada ponto próximo, que o Halley lá fala que é uns 20 centímetros de distância, né? Mas se você aproximar uns 10 centímetros de distância, se você ainda tiver poder de comprimir o seu cristalino aqui, você ainda consegue focalizar. Então eu vou chamar isso daqui de θp. O Halley está chamando de θ, porque ele já foi direto para o cálculo com o olho em cima da lente. Mas tá. Então essa daqui é a abertura angular máxima que você consegue fazer. Você não consegue colocar o objeto aqui. Aqui teria uma abertura angular maior. Só que você não consegue focalizar, porque você não consegue colocar o foco mais próximo aqui do seu olho para formar a imagem aqui atrás. Assiste o vídeo anterior para entender isso. Tá. E aqui o θ' é o mesmo que a gente já calculou, que vai ser tamanho do objeto, HO, dividido pela distância do objeto até a lente. Se eu coloco o objeto em cima do foco da lente, a imagem forma lá no infinito. E uma imagem que vem do infinito, os raios vão vir paralelos no meu olho. Melhor ainda, né? Se a imagem está lá no infinito, eu relaxo o meu cristalino e coloco o foco aqui no fundo do olho para formar a imagem. É o melhor caso possível. Então, nesse caso, eu vou ter que o tamanho, né, o quanto aumentou o aumento angular, que é essa ampliação angular aqui, vai ser tangente de θ', que é H0 dividido por F, H0 não, HO, perdão, e o θ é tangente de θp, que é desse ângulo do ponto próximo, que é a altura do objeto dividido pela distância do ponto próximo. E, vai cortar aqui, ó, a altura do objeto, vai ficar a distância do ponto próximo por F. E por isso que aparece aquela fórmula idiota do Halliday lá, que ele coloca isso daqui em torno de 25 centímetros dividido por F. Nossa senhora, que bosta.